Oi, eu sou Fernanda Seik, mentora de relacionamentos, e eu ajudo as alunas na jornada da solteirice ao casamento sem perrengues. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial, a Sayô Pietá. Vocês sabem o que ela é, gente? Ela é celebrante de casamentos. Então, não poderia trazer alguém melhor aqui para falar sobre o que faz os casais chegarem no altar. Qual que é a diferença desses casais que chegam até o casamento? E como que é a vida deles quando eles chegam lá? Não é mesmo, Sayô? É isso. A gente vai falar um pouquinho, né, da minha experiência com os casais, como que eles chegam até mim, quais as coisas que os levaram até aquele momento. Perfeito. Sayô, celebrante de casamento é uma profissão um pouco atípica, né? Como que você escolheu essa profissão? É muito bonita, eu acho uma profissão linda, porque você tá ali com a pessoa no dia mais importante da vida delas. Mas como que uma pessoa acorda e fala, agora eu vou ser celebrante de casamento? Me conta um pouquinho sobre isso. Eu brinco que eu não decidi ser celebrante, que a celebração me escolheu. Eu já trabalho com eventos, principalmente casamentos, há mais de 15 anos. E um belo dia eu estava fazendo um evento e por acaso convidada e o padre faltou. E eu acabei tendo que fazer a celebração naquele dia. Foi uma coisa inusitada, que eu não me preparei, não esperava, mas que eu sabia todo o cerimonial, né? Já acompanhei mais de 700 casamentos na minha vida, então a parte do cerimonial eu sabia. O que eu não sabia era o texto daquele momento e tudo. E aí, como no decorrer do tempo, a parte de celebrante também acabou aparecendo mais na minha vida através de outros celebrantes e até de casais que me perguntavam se eu não faria a celebração deles. E aí eu decidi me tornar celebrante. Que legal, muito bacana essa história. E de lá pra cá, o que mudou, assim, né? Porque a primeira cerimônia, nossa, foi um susto, assim. Você levou e aí você, na verdade, fez disso uma profissão. Eu fiz cursos, mentorias com outros celebrantes, ainda faço mentoria. E aí também resolvi fazer mentoria com você, porque eu queria entender um pouquinho mais, queria me aprofundar um pouquinho mais em como abordar alguns casais. Porque geralmente quando o casal chega até mim para a gente conversar sobre a celebração, sobre aquele dia específico, vem outros assuntos à tona, Sim. né? Então, familiares, sobre relacionamento. E eu precisava entender esses relacionamentos para conseguir também colocar ali naquele dia, naquela celebração, a essência daquele casal, a forma com que eles se conheceram. Então, isso me levou a procurar uma mentoria sobre relacionamentos, como isso começava inclusive para entender melhor como eles estavam chegando, qual o grau até de maturidade daquele relacionamento, para que eu conseguisse me expressar melhor naquela celebração e até me aprofundar melhor no quesito de entender relacionamentos, né? Eu acho que o casal é evidente, já chega para mim ali na porta do altar, né, na beira do altar, mas entender sobre esses relacionamentos é muito importante. Perfeito, Sayô. É muito legal a gente ver profissionais, né, que vão além da área deles, vão até onde for preciso para ajudar aquelas pessoas que estão ali. E é muito legal você trazer essa noção, porque às vezes pessoas que ainda não casaram, mesmo vendo os casamentos, a realidade, tem uma noção fantasiosa ali, meio de conto de fadas, né? Mas se é um casal, se vai casar, a vida inteira vai ter problemas para crescer e evoluir juntos, e desafios e coisas para lidar, e confusões familiares no dia do casamento, né? Inclusive no meu casamento, quem fez foi a Sayô, e assim, não teria como organizar tudo sem ela, que foi na pandemia e tudo, e tiveram, né, também todas essas coisas que todo casal passa. Porque eu acho que é uma grande mudança da dinâmica familiar, né? De sair da família anterior para formar uma nova família. Então, vem muitos assuntos para aquele casal resolver, sem dúvida. Relacionamentos tem de todos os tipos, de todas as formas. A questão familiar, ela, né, não é uma coisa de um casal, não é como foi a sua.
ela é de vários, então tem isso também, né? Porque nas celebrações a gente aborda a família, né? Muitas vezes a família é um item muito importante para aquele casal e até eles querem que seja abordado na celebração. E outros não, por questões íntimas de cada casal. Então, compreender, saber entender, né? Porque uma coisa que também faz parte da celebração é entender aquele momento, né? O quão ele é importante. Então, cada casal que chega até mim tem a sua história. E eu preciso ter a responsabilidade, né, de entender essa história e de passar com a maior leveza possível para que eles tenham realmente a celebração que eles imaginaram. E esses relacionamentos, eles são muito engraçados, porque não existe uma coisa pré-definida, né? Cada um, às vezes o casal já está morando junto ou não. Eu tenho casais que nunca se beijaram, que eles vão a primeira vez que eles vão se beijar é ali na minha frente no altar. Então, entender todo esse contexto de relacionamento é muito bacana, porque você entende também como uma pessoa consegue encontrar ali o seu par, né, a sua alma gêmea, que muitos né, acreditam que exista. Mas a perfeição da Disney, do conto de fadas, ela não existe, né? Ela é muito irreal, não existe uma receita lá para que o casal né, a pessoa conheça a outra. Essa receita ela não existe. Existem algumas coisas que podem ser feitas como ser próprio, né? Você se autoconhecer para que você consiga realmente encontrar seu parceiro ideal, né? Seu parceiro para a vida. Porque cada casal que chega até mim, eu falo assim, você entende que você escolheu uma pessoa para estar ali o resto da sua vida. Acordar e dormir praticamente todos os dias da sua vida até o final. Então, é muito importante que você se conheça, que você entenda o que você quer da sua vida para escolher esse parceiro. Sim, né? Com certeza. E conta um pouquinho pra gente, que é uma curiosidade, eu acho, por ser uma profissão aí tão incomum, acho que a maioria das pessoas nem conhece um celebrante, como que é a sua rotina com os casais? Por exemplo, como que você fica sabendo a história deles, o que você faz com os casais, né? Porque você tem bastante conhecimento. E como que funciona essa dinâmica quando você vai fazer uma celebração? Bom, os casais, né, eles me escolhem. Acaba que, né, a gente tem aí uma dinâmica de eles me escolherem, a gente tem uma conversa, eu explico bastante como é a minha celebração, o que eles imaginam da celebração dele. E aí a gente faz algumas entrevistas, eles me mandam as respostas de algumas perguntas, que existem algumas perguntas chaves, né, que a gente entende que seja importante para eu saber para entender esse relacionamento e colocar nesse texto da celebração. Então, nessas entrevistas, eu vou perguntando, né, como eles se conheceram, como foi o primeiro beijo, o que esperava do outro. Uma coisa que é engraçada que eu sempre pergunto, uma mania ou alguma coisa que às vezes te irrita nele. Sim. Porque geralmente são coisas muito engraçadas, muito simples e que trazem às vezes para a celebração, para aquele meu texto, aquele riso solto na hora da celebração. Então eu faço essas entrevistas, eu preciso entender eles, eu preciso conhecê-los. Né? Como é que você fala de duas pessoas ou de um relacionamento em si sem conhecê-los? Não dá. E aí a gente formata essa celebração também, né? Não é só o contar de uma história. Eu não conto nem em ordem cronológica. Eu coloco aquela história de acordo com o que eles imaginam, o que é o casamento, o que foi aquele relacionamento até ali e o que eles querem daquele relacionamento para o futuro deles, né? Então a gente engloba aí o passado, né? O presente, que é aquele dia, e o futuro daquele casamento, daquele relacionamento, daquela parceria. Porque antes de tudo, antes da palavra casamento, é uma parceria, é assinar um contrato literalmente, né? Quando a gente faz a parte civil, você assina um contrato literalmente com aquela pessoa, objetivando o resto da sua vida feliz. Sim. Eu gostei muito dessa visão de passado, presente e futuro.
Vou te fazer uma pergunta sobre o passado dos casais e aí a gente vai vindo. No passado, uma das perguntas que eu costumo receber muito das alunas, né, e que é uma preocupação quando a pessoa tá solteira, como que eu vou conhecer alguém? Então vamos perguntar, uma pessoa que tá no altar todo dia, conhece história de casais todo dia, já viu aí mais de 700 casamentos. Onde esses casais se conhecem? Conta pra gente. Mais do que um lugar, porque são inúmeros os lugares e eu já tive casal que se conheceu na fila da vacina da Covid. Que legal. Eles se reencontraram, né? Eles estavam lá, eram vizinhos de bairro, se conheciam até de vista da infância e muito tempo depois acabaram se reencontrando na fila da vacina e marcaram um encontro, marcaram um bate-papo e chegaram até o altar. Então não existe um lugar específico. O que eu vejo é que a grande maioria dos casais, eles têm uma similaridade. Então, uma similaridade de gosto, uma similaridade de lugares que frequentam. Então, eu gosto de malhar, eu vou para academia, eu gosto de ir à igreja, né? Tem muitos casais que se encontram na igreja, se conhecem na igreja, e é muito legal porque eles já entendem, né? Quando você encontra na igreja, você já tem um passo ali. Olha, porque a religião é um dos fatores muito importantes num relacionamento, né? Então, se encontra na igreja, já tem um fator de consonância. Olha, ele também vai na igreja, ela também vai na igreja, né? A gente entende que são casais que têm aí uma coisa em comum muito forte, né? Eu gosto, por exemplo, vou ter casais que se encontram em aplicativo. É normal? É super normal. Eu mesmo encontrei meu marido numa sala de bate-papo há quase 25 anos atrás. Sim. Mas o que foi... Não é porque estava caçando, né? Tava desesperada que entrei num aplicativo, muito pelo contrário. Entrar num aplicativo é querer conhecer pessoas. Muitas vezes eu já tive casais que relataram que estavam buscando, eu tô sozinho na cidade, queria conhecer alguém, né? Mas para bater papo. E aí nesse bate-papo é que vem a similaridade, é que vem os mesmos gostos. E eu não tô falando de gosto, eu gosto de comer pizza, né? Ele vai comer pizza. Não, até porque esses gostos geralmente são diferentes, né? Eu tenho casais que amam comida japonesa, o outro odeia. E não é isso, é os mesmos valores, os mesmos princípios. Então, nesse bate-papo, sem ainda um vínculo de você quer casar, né? Eu acho que a gente vai entendendo. E aí o principal, né? Se você se conhece, se você sabe o que você quer, provavelmente você vai conseguir passar isso no bate-papo e vai conseguir reconhecer no outro. Eu acho que essa é a base para você conseguir encontrar, né? Independente do local, tem inúmeros lugares, inúmeros, assim, um dia ainda vou fazer uma estatística, mas os aplicativos hoje são uma porta de entrada para as pessoas se conhecerem, porque a gente está muito no digital. Então, é normal, o aplicativo hoje é o barzinho de ontem, é a balada de ontem que a gente ia lá, né, na minha idade de baladeira de 25, 30 anos atrás. Hoje Sim. A gente está na parte do digital, então é normal e não é ruim. O que é preciso se entender como pessoa antes. Perfeito. Essa é a resposta também que eu dou, que o lugar tanto faz. Se você se conhece, você sabe o que você quer, muito importante, você está preparada para falar não pro que você não quer. Porque às vezes a pessoa sabe o que ela quer, mas aí não tem nenhum homem daquele jeito que ela quer, né, pra mulher, que é o público que eu mais trabalho. E aí vem um cara que não é o que ela quer, mas é o que tá disponível no momento. Aí ela acaba cedendo e ficando com aquele cara. Então é muito mais um processo de você olhar pra dentro, de você entender o que você quer, né? Puxa, se esse cara ele não mudar em nada pro resto da vida, eu ainda vou querer passar minha vida com ele? É esse cara que eu quero pra mim? Ter as conversas difíceis. Você gostaria de ter filho? Como você se vê daqui 5 anos? Você quer mudar de país? Eu acho que esses pontos são muito importantes e as pessoas pulam, né? Por essa ansiedade de que dê certo, por essa expectativa que se cria.
E às vezes tá se relacionando ali com uma ilusão, porque pensa que o cara é um, mas não parou pra olhar quem que aquele cara realmente é, né? Então, o lugar, ele não importa tanto. E o que eu costumo indicar nessa questão de aplicativo é entrar no aplicativo, sim, mas quando você tá preparada, você se conhece, você olhou pra dentro, você sabe o que você quer e principalmente você tem você está centrado o suficiente pra falar não pra aquilo que você não quer, porque no aplicativo vai vir oferta. Vai ter bastante. Então você tem que saber selecionar, não pode entrar ali pra falar sim pra qualquer pessoa, né? Tem que entrar, mas com esse filtro, com essa coisa meio inabalável de que a pessoa certa vai surgir e as coisas vão se manifestar adequadamente, né? Eu brinco, né, que não pode entrar no desespero. Exato. A gente, né, eu entendo a gente como ser humano que nós damos alguns sinais. Quando a gente entra no desespero de encontrar alguém porque as minhas amigas estão casando, os meus amigos também, você demonstra esse desespero em palavras, em gestos, e acaba que ao invés de chamar para si pessoas com similaridade, você vai repelir. Né? E é interessante porque isso é muito real. Eu já tive casos de casais que falaram assim, eu tava no aplicativo, no dia que eu ia sair, entrou uma pessoa, porque eu já tinha desistido, né? Entrava só gente que não me interessava. No dia que eu desisti, entrou uma pessoa e a gente começou a bater papo e chegaram lá no altar, né? Então, percebe-se que é quando a pessoa desapega daquele querer, né? Porque não é quando você quer, é quando acontece. Perfeito. Isso é muito real. Então eu brinco que você tem que criar o seu campo, né? Então se você tá bem consigo mesmo, né? Tá no trabalho que você gosta, tá cuidando da sua vida e colocou esses pontos, né? Eu quero chegar aqui, eu quero isso pra minha vida e não aceita menos. Aí as coisas começam a acontecer. Eu falo que o campo de atração, ele começa a funcionar. Né? É muito real a história de casais que me chegam e me falam assim, eu não estava procurando. Né? E por isso que às vezes acabam acontecendo no trabalho. Né? Você tem uma similaridade ali no trabalho, né? Fazem às vezes a mesma coisa, têm a mesma profissão, e não estão no ambiente de caça, não estão no ambiente de, né, procura. Aí o que acontece? Você se enxerga no outro, você enxerga aquela pessoa como, nossa, eu posso ficar com essa pessoa pro resto da vida, a gente se dá muito bem. E aí começam a acontecer os outros encontros, que é gostar de algumas coisas, as preferências, então entender, né, entender esse processo de vida que é longo, né, a nossa vida ela é muito curta, mas um relacionamento de 20, 30, os meus pais hoje eles estão em 63 anos de casados, é bastante tempo, então essa similaridade, esses princípios, eles precisam ser muito, muito iguais, senão parecidos, né, querer as mesmas coisas, entender aonde você quer chegar como objetivo de vida. Então esses itens que você falou de queremos ter filhos, se fosse para mudar de país, né, o lado financeiro é importante. Sim. Né, porque para algumas pessoas são mais desapegadas desse lado, outras não. A segurança financeira para casais é muito importante, a discussão nessa relação, para que não é só aquele dia do casamento, aquele dia é muito legal. Eu falo para todo casal, casem. Eu amo o que eu faço, porque eu acho muito importante esse dia. Mas dali pra frente é o que conta, né? Perfeito. E isso que você falou, né? Pra quem não sabe, eu desde 2018 trabalho com o Lucas Scudeler, que hoje é um dos mentores de relacionamento mais conhecidos do Brasil, se não o mais conhecido. E ele, né, tem 2 mentores associados hoje aí no Brasil, eu e o Rafael Lara, e ele criou um método onde ele foi de trás pra frente, ele olhou na frente o que faz os casais se separarem.
Tá, então esses pontos eu vou alinhar no começo, nos primeiros encontros, né? Que é justamente todas essas coisas que a gente falou. Primeiro, os valores são compatíveis? Você acredita em Deus, eu não acredito. Ou você quer focar em trabalhar bastante, ter dinheiro, ou eu não, né? Quais são os valores? O que rege a vida daquela pessoa? O segundo ponto é questão de objetivos e sonhos. Você quer ter filho? Não quer? Quer mudar de país? Não quer, né? Que era o ponto que eu tinha comentado. O terceiro ponto é o que você falou também, de rotinas sincronizadas. Uma pessoa vive na academia, dorme cedo pra acordar cedo, pra comer certo. A outra pessoa tem uma vida noturna, gosta de sair, comer, não tem rotina nenhuma. É difícil que o casal dê certo, porque eles precisam ornar, conciliar a vida deles para que eles também tenham tempo juntos, embora tenham interesses diferentes, né? E por fim, claro, a atração física, que nenhum casal sobrevive sem isso, senão não é casal, né? Pode ser amigo, pode ser sócio, mas não é casal. Então, são os pontos principais de alinhamento, né? E hoje, quando você chega no altar, no momento presente, todos os casais que você atende estão alinhados, ou você encontra casais que às vezes você vê essas situações que a gente comentou, né? De, tô casando por pressão, porque minhas amigas casaram, por pressão dos pais. Como que é a dinâmica, assim, percentualmente falando? Quantos casais realmente vão pro altar? A maioria, né? Todos os que chegam até mim se casaram, né? Entender essa dinâmica do casal mais pra frente, ela é muito legal, né? Porque você percebe em pequenas coisas, às vezes, eu falo que eu sinto muito isso nas entrelinhas, né? É evidente que nós, como seres humanos, nós mudamos, né? Nada é fixo, nada é ali, né, escrito na pedra. Então, tem muitos casais que eu conheço que houve uma adaptação. E aí, isso também é amor, né? Eu brinco que o casamento, principalmente a festa, né? Aquele dia, aquela celebração, ele tem as nuances do que vai ser o casamento no futuro. Por quê? Porque tem muito abdicar do que eu gosto pelo outro. Então eu brinco que as noivas, elas às vezes querem escolher a música que o noivo vai entrar, mas ele tem um gosto musical diferente, né? E aí eu brinco, eu falo, aqui começou o casamento de vocês, porque você vai entender que ali são dois seres que têm gostos diferentes, né? Até onde você vai abdicar, né? E é ali que a gente entende que é um amor real, que é um amor verdadeiro, que é um gostar verdadeiro, porque abdica com leveza, não abdica se contrariando, né? Dizendo, não, eu não acho legal, né? Não, eu não gosto, mas é o seu gosto e o casamento também é seu. Então, é nessas nuances que a gente entende, né, que aonde vai um casal dar certo, porque o relacionamento é muito isso. Vou abdicar disso pelo outro e não vai me fazer mal, e não vai me deixar chateada. É isso que é importante também, né? Eu resolvi não ter filhos na minha vida, e como casal, o meu marido já tinha isso mais claro na cabeça dele, mas ele nunca me disse, não vamos ter filhos. Ele me disse, se você quiser, nós vamos ter. Porque né, se é um desejo seu, eu vou ter e eu vou ser o melhor pai do mundo. E aí, em conversas que a gente tem ao longo do relacionamento, se decidiu não ter. Mas existiu uma conversa. Então, relacionamento, a gente entende muito o casal quando a gente vê que eles discutem aquilo. E é discutir a relação, é a DR mesmo, mas de uma forma clara, de uma forma objetiva. Então, muitas, né, quando a gente fala muito de mulher, mas a gente tá falando de parceria, porque as mulheres, elas têm esse desejo mais explícito de arranjar um parceiro. Sejam objetivas, não se contentem com o pouco ou com aquilo que não está alinhado com vocês. Mudar alguém é muito difícil.
Pode, mas vai ser bem mais difícil. Então, o ideal é tentar encontrar alguém que tenha esses mesmos princípios ou que tenha essa facilidade em estou aqui, mas posso mudar para cá sem nenhum problema. Aí vai ser um relacionamento saudável. Eu brinco que, ironicamente, para você passar a sua vida inteira com a pessoa e aceitar todas as mudanças que ela vai ter, é você aceitar quem a pessoa é no momento presente. Se no marco hoje, no dia de hoje, você já não aceita, você já fala assim, não vou casar com ele se ele não falar que quer porque quer ser pai. Já não vai dar. Você tem que aceitar o que tá hoje, e aí quando você aceita a pessoa na profundidade, no ser que ela é, com as opções de escolha, com as diferenças que ela vai ter de você, porque são duas pessoas e não uma, né? E aí sim é capaz de se tornar um, né? E eu entendo, eu vejo em muitas celebrações, desde as mais tradicionais até as celebrações atuais, né? Que contam da história do casal, que entram no detalhe, que é um grande diferencial do seu trabalho, né? Não é só uma sequência de regras, mas é falar sobre a história, falar sobre aquele casal. Mas você também traz esse lado tradicional de falar o que é importante num casamento. E o que eu já observei, assim, de cerimônias, é que essa questão do ceder e aprender a servir o outro é um ponto chave, né? É um ponto que está em muitas celebrações e que sem aprender isso, sem ter a alegria de servir o outro, é impossível o casal ser longevo e duradouro, né? O ceder é a base de qualquer relacionamento. Não existe um relacionamento onde um só tenha vontades, onde o outro só vai servir. Então, eu sempre falo, é uma troca de desejos, né? Então, nesse momento, esse meu desejo vai ser feito, no outro momento é o desejo do outro. E assim por diante. O que é importante entender no relacionamento até onde você está disposto a ir, né? Porque tem algumas coisas que são, eu falo que não são negociáveis. Perfeito, né? era o que eu ia falar, quais brigas comprar. Porque tem coisas que não são negociáveis. Agora eu vou me envolver no esquema de corrupção. Opa, não negociável. Agora eu vou te trair. Opa, não negociável. Agora assim, eu quero entrar com essa música. Eu quero jantar no japonês. Total negociável, né? Ou, eu não concordo com esse ponto de vista seu sobre esse assunto. São coisas onde tá dentro ali, né, daquele desvio padrão, daquele pedacinho do que é aceitável. São os princípios. E aí a gente tem isso como ser humano. Então, a mentira, né? Se você já tem um relacionamento de começo com mentira, com coisas que te afetam muito, é um indício que talvez esse relacionamento não deva ser levado adiante, né? Princípios como vamos crescer juntos. Então, eu já conheci casais que o homem proibia a mulher de trabalhar. Não, eu não quero que minha mulher trabalhe, eu quero que ela fique em casa. É uma decisão muito complicada, né? Então, precisa ver até onde você não vai mais querer trabalhar, né? Então, esses princípios precisam ser discutidos antes. Quando eu percebo muito casais que já discutiram isso e casais que não discutiram. E casais que não discutiram, geralmente a gente tem ali na celebração, nas conversas que a gente tem, uma dificuldade enorme. Por quê? Porque não há uma concordância, né? Eu já tive casais que um queria uma cerimônia mega aberta, não tinha problema de falar de uma brincadeira entre eles, e eu tive casais que um ou outro não queria. Então, você já percebe que alguma coisa não foi concordada antes, né? Talvez reflita lá na frente, talvez reflita, eu acredito que reflete. Porque a tranquilidade também de falar o que você sente é muito importante, né? Né? O seu parceiro de vida, ele vai ser o seu melhor amigo, ele vai ser o seu confidente. Então, ele vai saber
quem você é realmente, né? Porque a gente tem várias carinhas, né? Vários personagens no decorrer da nossa vida. A gente tem o personagem profissional, a gente tem o personagem, às vezes, para nossa família, mas aquele ser que dorme ao seu lado todo dia, ele vai te conhecer profundamente e você precisa ter confiança. Então você precisa entender que você pode falar o que for, que ele vai te entender, que ele vai te ajudar. É esse nível de abertura e de transparência, né? A gente fala muito de sair de um cenário de mentira, ganância e violência, onde você tem que usar máscara, né? A ganância dentro do relacionamento no sentido de quero servir minhas vontades o tempo todo, não quero ceder. E a violência hoje, física também, mas principalmente a violência moral, a violência emocional, que é ainda mais comum, né, entre os casais. E substituir isso por verdade, respeito e diálogo. Então, sempre trazer a verdade, sempre dialogar e sempre respeitar o espaço do outro, o que ele quer, até onde eu posso ir, como que o casal vai chegar nesse consenso, né? Porque é o que você falou, você não vai conseguir usar uma máscara com a pessoa que você vai casar, vai dormir, acordar, vai ficar 24 horas por dia, é humanamente impossível. Então, a verdade, a honestidade, o quanto você pode ser você mesmo com o outro, é imprescindível para o casal dar certo, né? Eu acho que é o ponto principal. Eu brinco que a hora que você encontrou uma pessoa que você fala abertamente de você, sem nenhum apego a eu não posso demonstrar assim, eu não posso falar isso porque a pessoa pode entender. A hora que você encontrou essa pessoa, que você tem essa liberdade para ser você mesmo, talvez seja sua alma gêmea. Que bom. E é engraçado, e isso volta para o que a gente conversou lá no começo, da importância de olhar para dentro para você conseguir fazer isso, né? Que uma das chaves que o Dr. Hawkins, que foi um dos grandes psiquiatras norte-americanos, ele ensinou pra gente sobre relacionamento, é que se você não aceitou sua sombra, você não olhou pra sua sombra, se o outro vem e fala da sua sombra, fala do seu defeito, aquilo você fica extremamente ofendido, vira brigas, né? E fala até aquelas coisas que você vê de jornal, de um tentou até matar o outro, porque vem uma emoção que não você sabe lidar, porque você quer esconder aquilo às 7 chaves. Agora, a partir do momento que eu, Fernanda, admito pra mim mesma que eu sou preguiçosa. Eu, Fernanda, admito pra mim mesma que eu adoro fofocar. Na hora que seu marido vai e fala, nossa, você tá sendo baita de uma preguiçosa, ei, o que você tá aí fofocando com a sua amiga até agora? Aquilo não ofende, porque você sabe que você é ser humano, você sabe que você tem defeito, e opa, que bom que ele tá me chamando pra voltar pro centro, que bom que na nossa parceria, um pode contar pro outro pra evoluir. Ah, poxa, por que você tá dormindo tanto, você não tá acordando cedo pra caminhar? Se é uma pessoa que fala, não sei o que, a pessoa já surta com o outro. Em vez de falar, cara, é verdade, eu tô negligenciando o meu cuidado com o meu corpo. Vamos juntos, você me acorda? Me ajuda. Eu tô com dificuldade. É totalmente outra vida, né? Nem se compara. É uma parceria, não é? Aí sim se torna uma parceria. É uma parceria, né? É essa tranquilidade de falar pro outro sabendo que você não vai ofender. É evidente que falar com amorosidade, né? Sempre eu falo que falar com um jeitinho, né? É evidente, eu brinco, às vezes eu brinco com o casal, porque eles chegam, quando eles chegam, né, pra gente realmente conversar sobre celebração, e quando tem uma festa, eles estão resolvendo um monte de problemas e coisinhas que aparecem no final, que sempre aparecem, não é resolveu casar de última hora. Sempre aparece um monte de BOzinho para resolver. E eles estão sendo testados ali. Então, eu vejo quando o casal entende que aquele momento, né? Por exemplo, os homens, que é um momento muito, muito sensível para as mulheres. Nossa, eu fui fazer um teste de cabelo e maquiagem, odiei. Né? E ele tem que entender que para ela aquilo é importante. Não é besteira, não é futilidade. Né? É um dos dias, para ela é muito importante estar bem naquele dia. Para algumas mulheres é o sonho da vida, né? Você foi daminha com 7 anos de idade, desde aquele dia você se vê naquele vestido de noiva.
Então, aquele homem entender aquele momento e falar, querida, vai dar tudo certo. Faz de novo, faz outro teste, troca de cabeleireiro, troca de maquiador. Ele ter essa amorosidade no entender aquele momento é muito importante. O respeito, né? Que a gente o respeito pelos sentimentos, né? Ou então o cara dá o golpe que meu marido deu em mim esses dias, sabe o que ele fez? A gente todo ano troca o grau do óculos, né? E eu queria todo ano trocar de óculos. Eu já tenho 2, comecei a usar óculos ano passado. Comecei a ver alguns óculos, aí mandei umas fotos pra ele, dos óculos, tá, amor, qual você gosta mais? Ele respondeu, todos, você é linda, você fica linda em todos. Aí eu falei, nossa, amor, obrigada, que gentil. Eu falei, inclusive no seu, né, eu não precisaria comprar. Aí ele usou o golpe comigo, né, em casa, nessas ferramentas de evolução e de mostrar. A gente tem muito essa coisa de usar o humor. Você ter a liberdade de poder brincar com o outro é muito legal. E isso só é possível quando você aprende a rir dos seus próprios defeitos, né? É aceitação, é se entender como ser humano, entender os seus defeitos, entender os seus traumas, né? Porque a gente não chega ali no casamento sem trauma, a gente chega lotado de trauma. E aí são 2 seres com traumas diferentes que tem que se entender, que tem que entender o trauma do outro. Então, muitas vezes eu tenho casais que uma família é a família margarina, perfeita, tem o pai, tem a mãe, os irmãos, todo mundo se dá bem. E o outro vem de uma família não tão perfeita, os pais separados, não se dá com os irmãos. E aquele da família perfeita, ele tem que entender que o que ele tem não é melhor que o outro tem, é diferente. Então, não pode, por exemplo, né, eu vejo que casais que têm esse perfil, quando o outro entende aquele trauma, ele traz aquela pessoa para a família dele, né? Ele inclui. E aí, o que acontece? Você tem uma pessoa ali que ganhou uma nova família, né? Ele conseguiu incluir aquela pessoa que está chegando agora. Por quê? Porque tem muitos que provavelmente não entendem isso. E acaba que a sua família é errada, né? A sua família, nossa, não presta, né? E aí, como que você vai criar uma família com aquela pessoa se você não aceita o que ela tem? Não, a sua família é diferente, né? E problemas familiares eu brinco para todos os casais, porque existe, né, é muito traumático. E aí, às vezes, eles chegam em mim e ficam envergonhados de falar que os pais são separados, ou que o pai não vai, ou que a mãe não vai no dia do casamento, por N razões. E eu brinco, eu falei, gente, não é mérito de vocês. Gente, né, todo momento eu tenho casais com problemas familiares, porque são pessoas diferentes que, às vezes, no decorrer da vida, acabou não dando certo, acabou alguma coisa acontecendo, extra relacionamento. Mas o que importa naquele dia é que eu tenho aquelas 2 pessoas felizes por estarem, né, começando uma nova vida, criando uma nova etapa da vida deles, e que eles tenham consciência que o que eles tiveram antes nas famílias tenha sido um ensinamento, não se reflita na vida deles. Ter um pai e uma mãe separados não quer dizer que a sua vida, né? Ai, minha mãe separou, não sei se a minha vida vai dar certo. Muito pelo contrário, você teve a oportunidade de entender o que não dá certo. Eu concordo 100% com você, e se você não falasse isso, eu ia acrescentar justamente esse ponto. Isso é um dos pontos que eu mais bato com os alunos. Não importa se você teve trauma ou não importa qual que é o seu histórico de vida. Está disponível para todo mundo ser amoroso, formar uma família, encontrar um par amoroso, servir a Deus. Isso está disponível, não é um acesso restrito de só quem teve a família doriana, de só quem cresceu na igreja, de só... Nada disso, gente, é uma escolha. Assim como o sol brilha para todos, essa escolha todo mundo pode fazer, independente da sua situação financeira, independente de qualquer coisa na sua vida. Você pode escolher ser uma pessoa gentil, você pode escolher ser uma pessoa amorosa, você pode escolher não aceitar menos da sua vida do que um par amoroso.
E não importa se tem trauma ou não, porque os traumas, eles são justamente a semente de aprendizado para que você possa viver algo melhor daqui para frente. Então eu acho que a gente tá totalmente alinhada aí nessa visão. A gente é muito alinhada, né? Senão a gente não seria amiga. Mas é isso, eu brinco, né, com cada casal que às vezes chega com esses traumas, que eles tiveram a oportunidade de saber o que não, de entender o que não fazer, né? Porque o que fazer, a gente já tem uma cartilha, né? Mas o que não fazer, como não agir em alguns momentos, né? Agir de forma amorosa. Eu brinco que os casais, muitos deles, que eu faço celebração, eles fazem os votos, escrevem lá os votos, né? E aí eu brinco, saiu, mas o que eu escrevo? Eu falo, o que você falaria para essa pessoa todos os dias da sua vida, daqui para frente? O que é importante você falar para ela todos os dias da sua vida? Escreve esses votos, coloca ali na sua mesinha de cabeceira e toda manhã acorda e lê. Mesmo que não tenha sido uma noite tão boa, que vocês tenham dormido sem se falar, lê. Porque aquilo reforça o que você prometeu naquele dia tão lindo, naquele dia mágico do casamento. Era o que você estava sentindo naquele momento e que você tinha como objetivo para o resto da sua vida. Esse eu acho que é colocar como objetivo, fazer aqueles votos e entender que aqueles votos têm que ser praticados todos os dias a partir daquele momento. Isso é uma bela prática para que você tenha uma vida mais feliz, mais leve, com um relacionamento muito, muito mais fácil. Né? Relacionamentos, eles podem ser difíceis ou fáceis. A gente tem uma tendência a dificultar. Mas quando você vê que você está brigando por uma coisa que é fácil de resolver, que você... Né, eu às vezes eu dou umas invocadas com meu marido, né? E aí eu percebo que estou invocando por invocar, né? Aí é o meu lado controladora que tá querendo mudar alguma coisa nele que não é para ser mudada, que não... Então, baixa a bola, vai lá, faz uma brincadeira até com aquilo, mas entender que o outro ele não precisa mudar, que muitas vezes é a gente que precisa deixar o nosso lado controlador, porque todo ser quer controlar o outro, é muito mais fácil você ter uma pessoa que te obedeça, que seja como você quer, mas você não vai gostar dela. Exato. Sim. Mais uma vez você tirou as palavras da minha boca. Nenhuma mulher gosta do homem domado, que é o famoso pau mandado. A gente não quer. A gente perde interesse. O ser humano, ele vê a beleza no diferente, ele vê a beleza no oposto ao... Aí a gente vai entrar na beleza que chama a atenção do outro, né? Eu brinco que são duas pessoas completamente diferentes que amam o diferente no outro, né? Então, antes de amar aquele tanquinho, aquela barriga sarada, ame a falta de cabelo, né? Porque são coisas que você vai ter que entender por que você gosta. Gostar do belo, gostar do educado é muito fácil. Mas assim, né, eu brinco, às vezes você não gosta do cara que vai no banheiro e deixa a tampa levantada, né? Vai falar 1000 vezes, vai falar 1000 vezes, mas vai falar com tranquilidade, e aquilo é uma coisa que não vai te afetar, não vai afetar o seu humor, não vai afetar a sua vida conjugal. É o normal pro outro, que pra ele às vezes não era um hábito. Vamos criar hábitos novos, por quê? Porque você também tem hábitos ruins. Sim. Né? Eu tento fazer sempre um exercício. A hora que eu aponto um hábito ruim, eu tento ver um hábito ruim meu. Porque aí você fica menos tensa, né? Menos julgadora. Né? O julgar é muito ruim no relacionamento. Então, antes de julgar, converse. Né? Sempre o olhar pra dentro, voltar pra si, a capacidade de ver o seu próprio defeito, né? Sem isso só não dá, né? Essa é a base. Não tem como.
E eu queria te perguntar uma outra coisa, Sayo. A gente falou em passado, presente e futuro, né? E aí a gente já começou a entrar aí um pouquinho no futuro, de olhar os votos, renovar todos os dias. Então, afinal, além de ir pro altar, o que faz aquele casal ser um casal longevo, ser um casal que vai dar certo, igual seus pais, 63 anos casados? O que né, é essa liga? A primeira coisa é entender se aquela pessoa realmente vai ser seu melhor amigo, amiga, parceiro. Se ele vai dar vida por você. Se você... E isso não existe uma fórmula e não existe nem alguma coisa que essa pessoa fale. Você sente, né? É aquela borboleta no estômago e não é paixão, né? A paixão, principalmente da coisa física, ela passa muito rápido. Então, sentiu a paixão, que é normal e é uma delícia, né? Quem não gosta de estar apaixonado? É uma delícia, é uma das sensações mais gostosas que a gente tem. Só que ela não se mantém, né? Só isso não mantém um relacionamento. Até é tóxico, né? Quando algumas pessoas são dependentes fisicamente da outra, a gente percebe que não é uma coisa tão legal assim. E emocionalmente também, né? Você se torna muito refém. Então, entender se você tem essa diversão de relacionamento, que é brincar com os defeitos do outro, que é bater um papo por horas, por bater, né? Sabe aquela conversa que flui? Você consegue ter isso com seu parceiro por horas? Você consegue estar assistindo um filme e aí de repente para e vamos discutir esse filme? E isso são indícios que você vai ter um casamento longevo, vai ter um relacionamento longevo. É essa facilidade de se relacionar. Uma coisa pra gente finalizar que eu ouço de muitos casais que estão juntos há muito tempo. Eles falam duas coisas. Parece que foi ontem e não lembro da minha vida antes de estar com uma pessoa. É muito, muito, muito real. Né, às vezes eu converso bastante com pais, né, de casais, e às vezes os pais estão juntos há muito tempo. Eles não se lembram da vida antes. Então, não se lembrar dessa vida não é porque a vida lá da juventude foi ruim, é porque a vida depois que conheceu aquela pessoa é muito boa, né? E ele não quer sair dela, ele não quer reviver o passado lá da balada, das festas de juventude. A vida dele é tão boa que ele prefere se lembrar da parte que ele ainda está vivendo e tem por viver aí, né, até o final dos dias. Que lindo, o amor é lindo, né? É muito legal. E o que eu acredito também num ponto que a gente falou muito aqui, os princípios, mas o que são esses princípios, né? É um serviço a Deus, é entender o certo e errado, é entender puxa, eu tô errando aqui porque realmente eu tô sendo egoísta, realmente eu tô apozinhando meu marido por bobeira. É ter essa humildade, né? De olhar pro defeito, de abrir mão. E é um trazer Deus pra relação, de certo modo, porque você não tá ali pra servir interesse, você não tá ali por uma coisa lógica, você não tá ali por nada que faça sentido. É algo maior mesmo. É uma conexão profunda, é uma vontade de ceder, de servir. Até uma coisa que a gente percebe no relacionamento, e eu vou falar do meu relacionamento, é que é muito mais do que se você sempre imaginou que iria ter. Né? Nossa, eu falo muito isso para as alunas. Eu nunca imaginei ter um relacionamento lá com os meus 23 anos. E eu falava que eu ia casar só depois dos 30. Eu já tinha um planejamento. Os meus planejamentos foram todos por água abaixo. Isso é outro ponto importante, muito importante. Existia um planejamento. É legal existir um planejamento, mas entender que a vida ela tem o seu fluxo e você seguir esse fluxo sem querer ter tanto controle é muito importante, né? Mas esse entender que há algo maior é essa entrega,
né? Eu acho que sair desse controle e entender que há algo maior que você, né? Eu não querer estar certo sempre, né? É o querer que dê certo, né? O querer fazer dar certo. E nisso não precisa se anular, não precisa não ser você mesmo, muito pelo contrário, né? Exato. Ser você mesmo, entender as coisas que você gosta, entender as coisas que você não quer para sua vida, é o que te leva a encontrar o seu parceiro ideal. Porque é isso, se conhecer faz com que você se conecte com o todo, se conecte com Deus, com o divino, com o campo que você quer atrair. Se você for nociva com você mesma, não se cuidar no sentido de bebida, né, seu corpo, você não vai atrair o que você almeja, que geralmente é o contrário. Sim. Né? Isso é uma chave importante que eu gostaria de falar. Esse ponto que a Sayô pegou de que o nosso marido é sempre melhor do que a gente imagina. Porque assim, a gente explicou aqui o que é igual. Igual são os princípios, igual são os valores. Mas em termos de habilidades e personalidades, essas pessoas vão ser 80% diferentes e 20% iguais. Então, por que o seu marido ele é sempre muito melhor do que você imaginou? Porque ele é 80% diferente. Então, ele vai trazer exatamente aquilo que você precisa aprender nessa vida, na sua missão, no seu alinhamento com Deus. Então, às vezes, você é uma pessoa meio descuidada, meio desligada e tal, você vai ter um marido disciplinado, não vai ter outro. Bem-vindo na minha vida. Exato, eu também. Então, assim, mesma coisa, eu lembro de uma mentoria, da minha própria mentoria com o Lucas, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito de gostar de viajar, de conversar, de passear, de fazer isso, de fazer aquilo. E o Lucas fala assim, Fê, você precisa de uma pessoa estável, um cara que trabalhe com TI, um cara que você chega e fala assim, vamos pro Marrocos amanhã? E aí ele fala, não, calma, toma um vinho, vamos conversar, vamos jantar aqui, depois a gente conversa. Um dia que você chega e fala assim, nossa, hoje é o pior dia da minha vida, eu quero pedir demissão e tal. Ele dá risada e fala, não, fica tranquila, vamos conversar aqui que o seu chefe fez. E é exatamente assim na minha casa, né? Essa estabilidade que meu marido tem, apesar dele ser um cara animado, até mais do que eu, gostar de viajar e tudo, ele é um cara que ele é estável. Eu posso chegar, ele não embarca, ele é ele. E ele tem essa clareza, essa tranquilidade. Então essa chave fechadura que tem nos casais é uma coisa perfeita. Por isso que eu sempre fico desconfiada quando a mulher fala assim, tô saindo com um cara exatamente que eu queria. Provavelmente ela tá projetando alguma ilusão da princesa, porque o exatamente que eu queria não é o melhor do que eu esperava. Pra mim essa é a chave. Porque aí sim você tem qualidades complementares que você nem imaginava que você queria na sua vida. Mas que gera aquela atração, gera aquele magnetismo, gera aquele amor entre os dois, que é inexplicável. Não dá vontade de você desgrudar o resto da vida. Né, a gente confunde. Então, você fazer um planejamento. O que você quer? Eu quero casar. E é normal, super normal. Quero, né, vamos trocar o casar, quero encontrar o amor da minha vida. E existe amor da vida. Né? Eu não gosto muito de falar de almas gêmeas, porque eu acho muito ilusório. Mas amor da vida existe. Só que existe uma diferença, né? Você fantasiar com uma pessoa, e geralmente você fantasia ali com aquele ser fisicamente, né? Ou projetar o que você imagina de um relacionamento, né? Então eu quero ter um relacionamento feliz, eu quero ter alguém que me respeite, eu quero rir com essa pessoa, eu quero chorar com essa pessoa, né? E muitas vezes a gente chora mais do que ri, porque é aquela as circunstâncias da vida. É aquela, né, pessoa também, que vai estar do seu lado o tempo inteiro, né? Então ela vai ter que ser seu ombro, ela vai ter que te entender, ela vai ter que te segurar, ela vai ter que te resgatar em muitos momentos, né? E isso é um objetivo. Eu acho que isso é super possível de qualquer pessoa projetar.
Então é isso que eu quero. Diferentemente de eu quero uma pessoa com uma situação financeira dessa forma, eu quero que seja loira, eu quero que seja bronzeada, eu quero que seja um atleta. Isso é diferente, né? E se você tá criando uma pessoa no seu ilusório que não vai aparecer. E as alunas, às vezes, né, ficam até bravas comigo, mas como eu falei, o humor, ele é uma ferramenta de cura. E às vezes a aluna chega pra mim e fala, não, tô saindo com esse cara, mas ele tem uma entrada no cabelo. Mas ele é baixinho. Mas ele tá um pouco acima do peso. Gente, eu rio real, eu dou risada. E aí a pessoa fala assim, mas o que você tá rindo? Eu falo, meu marido tem entrada no cabelo também. Já pensou perder ele por causa disso? Acho que eu sou a pessoa mais insana do mundo. De desperdiçar, né? Encontrar e estar com ele. Que é uma alegria tão grande. Eu lembro de uns votos que eu escutei, né? Pra mim, encontrar e casar com você é melhor do que ganhar na loteria. E isso pra mim eu nem falei nos meus votos, porque é óbvio. É óbvio que é melhor. É óbvio que é infinitamente melhor. Então, como que você abre mão disso por causa de uma futilidade? E enxergar essas futilidades e decidir o que você realmente quer é muito importante. Então, esse alinhamento do que você quer, mais uma vez, volta no que a gente falou, é nos princípios e nos valores. Mas em termos de qualidade, característica física, habilidade, com o que a pessoa trabalha, vai ser chave e fechadura. Independente do que, como sejam, do que façam. Não é? Exato, e vai ser diferente e vai ser melhor do que você esperava. Melhor do que você esperava. Eu brinco, né? Cuidado com o que você pede. Porque muitas vezes a gente não sabe pedir. Né? E a gente não tem nem esse poder de pedir, eu quero dessa forma. Né? Porque aí a gente tem algo maior que concentra isso, que sabe o que é melhor. E um exercício muito legal de fazer quando você começa a elencar características que você quer, elenque as suas características. Você vai ver que você não é tão perfeita assim. E que, né, imagine-se sendo elencada, né? Lá seu parceiro vai elencar quais as características que ele vai ressaltar em você. Um dos exercícios, inclusive, que o Lucas desenvolveu, que eu uso bastante em mentoria, porque é um exercício excelente, faz uma lista lá de tudo que você quer nome. Quero que ele seja disciplinado, mas não essa lista, hein, gente, de quero tanquinho loiro, não. Quero disciplinado, quero um cara alinhado com Deus e tal. E aí você põe qual que é a chave fechadura daquela característica. Você quer um cara disciplinado? Você não pode ser ultra disciplinado. Você tem que trazer leveza para que ele possa encontrar em você um momento de descanso. Então, é chave fechadura com você? Faz sentido? E aí você tem que praticar ser os princípios oposto complementares, os princípios chave fechadura com aquela pessoa que você quer. E é lindo esse exercício, né? Porque você vê o desdobrar daquilo que você precisa evoluir para encontrar quem você realmente quer. Sim. E não tem nada de vergonha nisso, ninguém nasceu pronto. É muito melhor você fazer esse trabalho sozinho e casar com a pessoa certa do que você ter uma vida inteira num casamento que não é feliz, que você não pode contar com a pessoa, que você, enfim, às vezes nem queria mais estar lá, né? E também fazer no começo do relacionamento, né? Sem colocar pressão, né? Eu acho que namorar a gente já tem esse período para se conhecer, né? Então, entender se aquela pessoa ela atende a esses requisitos, né? Eu consigo tirar dela isso me faz feliz, isso me preenche, né? Namorar ele serve muito para esse conhecer o outro e se analisar também, para entender o que você quer. Porque, né, acontece muito. Eu tive casais que começou de bobeira, né? E aí se transformou num grande amor. Mas por que começou de bobeira? Porque ela não estava lá buscando aquele príncipe encantado. Ela se abriu para um relacionamento. E os princípios geralmente são os mesmos. Esse não tem negociação. Mas entender que aquela característica que às vezes em algum momento te repelia, naquele momento te chama atenção, né? Te faz feliz. Então, se deixar levar por esses sentimentos de talvez o que eu imaginava não estivesse tão certo assim, não fosse o que eu queria.
E isso é o que eu quero, né? Analisar mais profundamente essas características, esses sentimentos, sem colocar muita regra. Eu tive uma experiência marcante sobre isso. Hoje eu acho que foi um presente de Deus para eu poder contar para as alunas. Você sabe que tinha um cara que eu ficava em Belo Horizonte e a gente trabalhava nas empresas, já tinha namorado amigo dele e eu achava que ele tinha vergonha de me assumir por causa disso. Então eu sempre imaginava eu e ele num barquinho, que ia dar certo, que eu sentia amor e tal. Fui viajar para conhecer a família dele. Bom, eles tinham uma propriedade que tinha laguinho, tinha canoa, tinha remo. Entrei com ele igualzinho na minha imaginação. Falei, nossa, Deus tá mandando aqui pra mim, agora é isso, arrasou o cara que eu vou casar. Gente, vocês não sabem. O cara era bipolar, ficou falando pra mim que ia se matar. Fiquei desesperada com medo dele se matar. Peguei um avião de São Paulo até Belo Horizonte pra ir lá pra ver se tava tudo bem. Sabe o que o bonito tava fazendo? Tava no Rio de Janeiro com outra mulher. Então, quando acontece exatamente o que a gente quer, é pra mostrar que a gente tem que soltar o controle. Porque é a frase que eu falo e repito infinitas vezes. Os planos de Deus são infinitamente melhores que os nossos. Mas infinitamente. E hoje eu olho meu marido, assim, pra minha alegria de ser casada com ele, ele fala, nossa, você é muito brega, mas é uma alegria, eu amo, cada pelinho da barba dele, cada sorriso, cada coisa, cada jeito dele. Eu amo como a gente se entrosa e assim, eu dou graças a Deus por meu marido ser o meu marido e nenhuma outra pessoa. Todos os dias a gente reza junto antes de dormir e eu falo, gratidão por ser o Arturo, por ser essa pessoa, sabe? Então, é essa confiança de que Deus sabe muito mais do que aquilo que a gente quer controlar. Muito, muito. E eu gosto muito de pensar que a gente é merecedor. Então, a gente só tem o que a gente merece. E a gente só merece se a gente trilhar esse caminho da forma correta. Né? Não que alguém mereça ser espancada, muito pelo contrário. Mas quando a gente se entende como ser humano, que a gente trilha esse caminho de uma forma leve, de uma forma bondosa, da forma correta e consegue ter um relacionamento com que você agradeça todos os dias por ter aquilo, você é merecedor, né? Você trilhou para encontrar aquilo. Então, eu gosto de pensar que se você faz, você merece. E aí você consegue. Então, se entender, se gostar, é o primeiro passo para ser gostada, para ser amada. E mais importante também, não pode usar uma máscara, né, e fazer sem ser aquilo, porque daí desorna tudo, todo mundo percebe e não cola. É que não se mantém. Não se mantém, e aí entra na questão da máscara que a gente tanto falou, né? É o realmente se tornar aquilo, praticar, mesmo que você não seja, porque conforme você vai praticando, aquilo se torna quem você é. A questão de se entender como pessoa, se entender como ser humano, é um caminho a ser trilhado, né? Então, não estou bem, não estou me sentindo bem nesse momento, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Correr atrás disso, procurar ajuda, procurar caminhos para se fortalecer como ser humano. A hora que você entende que você é um ser humano bom, que agrega as outras pessoas, automaticamente você vira imã, né? Para que essas pessoas venham até você, para que você tenha relacionamentos saudáveis, que você consiga ser você mesmo. E o conseguir ser você mesmo é a base de felicidade. Bom, a gente poderia ficar aqui 3 dias conversando, mas acho que a gente pode parar por aqui, que tem bastante material. Deu pra gente explicar bem essa diferença dos casais que chegam até o altar. E foi um prazer, é uma alegria falar com você, como sempre. Nossas conversas são maravilhosas. São, é sempre muito gostoso a gente ter, e é isso, né? A gente tá falando muito aqui de um relacionamento amoroso, mas os relacionamentos de amizades têm a mesma base, então é sempre muito bom. Nossa, é verdade.
Muito verdade isso, pessoal. Então dá pra praticar com as amigas, com os pais, com todo mundo. Com todo mundo. Vamos criar um campo de positividade, de atração, para que aí o seu grande amor apareça, seja numa bicicleta ou num cavalo branco. Perfeito. É por isso que a minha comunidade vai chamar Campo Amoroso. Então é isso. Obrigada, amiga. Obrigada. Até a próxima, pessoal.